Bom dia, oitavo ano. Filosofia. E aí, vamos estudar um pouco de filosofia? Cadê o livro de vocês aí de filosofia? Peguem o livro aí de vocês, ok? E vamos dar uma estudada aí. Nós paramos no capítulo 8, tá bom? Então nós vamos ver um pouco do capítulo 8 com vocês, tá? Lá na página 39, ok? Virem aí o livrinho, vai virando as páginas, tá? Já pegaram o livro? E aí? Vocês já estão na página 39? Nós estamos no capítulo 8, ok? E nós vamos dar uma lida aqui, ó, nessa parte aqui da investigação, tá? A página 39, ok? Nós já vimos o começo aqui, na última videoaula, tá? E essa videoaula agora, nós vamos ver um pouco sobre esses temas que estão aqui na página 39. Investigação. Olha só, falando sobre o mundo moderno, o mundo que a gente vive. A gente vive no mundo moderno, né? Ele foi marcado por quê? Por intensas transformações sociopolíticas e econômicas, né? O mundo, ele não tá lá no passado, o mundo não é antigo, o mundo é moderno. Então, desde a antiguidade até hoje, muita coisa mudou na economia, na sociedade, na política, muitas coisas mudaram. Então, quando a gente fala em mundo moderno, ele foi marcado por todas essas transformações na área econômica, na área social e na área política, tá? Os espaços urbanos daquelas épocas antigas, eram espaços urbanos, vilarejo, eles foram transformados em grandes centros industriais, né? E tiveram sua fisionomia modificada por constantes fluxos migratórios. As pessoas começaram a migrar de um lugar para o outro, migrar do campo para as cidades, né? Então, assim, o mundo moderno é marcado por tudo isso, tá? As transformações políticas, as transformações econômicas, tá? As transformações sociais, ok? O processo de industrialização que deu origem ao crescimento das cidades, e isso atraiu as pessoas de outros lugares, as pessoas do campo que vieram para a cidade, tá bom? Olha só, uma coisa interessante que fala assim, é que homens e mulheres, com o crescimento das cidades e com o processo de industrialização, homens e mulheres, as suas famílias vieram para onde? Vieram para as cidades, tá? Por causa de empregos nas fábricas que foram instaladas, nas fábricas que foram construídas, ok? Então eles abandonaram a vida no campo e partiram para as cidades. Isso aconteceu, tá? A fim de se engajarem o quê? No trabalho das indústrias das fábricas da época. E com esse deslocamento, eles abdicaram o quê? Daquele estilo de vida, da fazenda, da roça, aquele estilo de vida marcado pelo tempo da natureza, que o livro está trazendo esse tema, tempo da natureza. Então, o tempo que eles tinham lá era o tempo da natureza. Quando eles vieram para a cidade, completamente diferente, eles passaram a ser orientados pelo tempo do relógio, tá? No campo, tempo da natureza, o sol nascia, aquele galo cantava, já era hora de acordar, de ordenhar as vacas, né? De soltar alguns animais. Então, assim, começar o trabalho ali no campo, de cuidar da horta, das plantações, dos animais. Entenderam como que é? Era o tempo da natureza, né? Começou a dar o sol alto, já a hora do almoço. Então, as pessoas que vivem no campo, elas se orientam muito pelo tempo da natureza, né? Vai chegando finalzinho de tarde, hora de recolher vários animais, deixar os animais abastecidos com água, né? Com alimentação. As pessoas dormem mais cedo, então as pessoas vivem muito o tempo da natureza nas áreas dos campos, nas cidades, nas fazendas e chácaras. Quando a gente fala de cidade, as pessoas são orientadas pelo relógio. É impressionante esse negócio do relógio. Aqui o relógio, né? A gente fica olhando, que horas são? Nossa, tem hora para ir na escola, tem hora para ir na academia, né? Que horas que eu vou sair? Tá chegando perto da hora do almoço, vou lá buscar um marmitex, né? Horário de médico. Que horas que vai começar aquele programa que eu gosto de assistir? Vocês entenderam? Se vocês forem para uma fazenda, passar uns 15 dias, vocês vão ver, tá certo que hoje em dia tá tudo moderno, mas se vocês forem para uma fazenda que não tem esse negócio, né? Você não pegar esse negócio de internet, e você vai acostumar a acordar com o galo cantando,
você vai ver que o costume é diferente, né? Dá para ver a noite tá chegando, dá para ver o céu todo estrelado, como vocês nunca viram na cidade, né? Então, assim, as pessoas se recolhem mais cedo, vão pelo tempo da natureza. Agora, na cidade, é o tempo do relógio. É uma loucura, né? Então, na sociedade industrial, que é a sociedade que a gente vive, é a sociedade industrial capitalista, né? O tempo do relógio foi apropriado como instrumento balizador do modo de produção capitalista. Então, sim, o relógio marca a entrada dos trabalhadores na fábrica, o relógio marca uma hora de almoço, às vezes um pouco mais, o relógio marca a hora de você voltar, o relógio marca a hora de você sair, quantas horas você trabalhou, né? Marca o ponto, o horário de entrada e saída. Se você chegar atrasado meia hora, você vai perder dinheiro por causa disso, né? Que vai ser descontado. Então, assim, essa sociedade industrial, ela passou a marcar a vida do trabalhador tempo relógio, é o tempo do relógio, certo? É o tempo do relógio. Não é aquela coisa assim que lá no campo você não tem essa coisa de tempo do relógio. Você sabe que você tem que ir lá de manhã cedinho, tal, fazer isso, fazer aquilo, ok? Olha só, ao mesmo instante o sistema de produção passou a influenciar os comportamentos e a nortear a conduta ideal para o trabalhador. Quando a gente fala a produção, as indústrias, o trabalho industrial, o trabalho na cidade, passou a moldar a vida das pessoas, o horário, né? O comércio aqui, por exemplo, abre 8 horas, o comércio vai direto, tem gente que tem horário de almoço, mas reveza com outro funcionário, porque isso é obrigatório. Aí o comércio, o normal do comércio é fechar 6 horas, né? Hoje está fechando mais cedo por causa do negócio do coronavírus. Então, assim, né? Essa sociedade industrial instalou esse tempo do relógio, né? Tem que ter horário para tudo, porque tem as horas trabalhadas. Trabalhador o quê? Quantas horas semanais ele trabalha para poder calcular aquilo que ele vai ganhar, né, no mês. Então, é bem assim. E uma outra coisa, né, que o capitalismo colocou na vida das pessoas são frases famosas que a gente ouve até hoje. Tipo assim, ó, vários ideólogos do capitalismo, bem como pelo senso comum, como ditos populares como utiliza cada um dos minutos como a coisa mais preciosa e empregue-os todos no seu dever, né? Trabalho. Tempo é dinheiro. O trabalho é a fonte de toda riqueza. O trabalho dignifica o homem. Então todas essas frases criadas, né, pela ideologia do capitalismo, frases que até hoje ainda estão por aí, certo? Até hoje. E o interessante, quando a gente fala assim, o trabalho dignifica o homem, né? Será que todo o trabalho realmente dignifica o homem? Eu acredito que não, porque tem muita gente que trabalha e recebe mal, não é bem pago, né? Tem trabalhador que é humilhado pelos seus empregadores, né? Pelos seus patrões, né? Então, tipo assim, o trabalho é fonte de toda a riqueza. Não, gente, o trabalho é fonte de riqueza só se for para os donos dos negócios, né? Que graças ao trabalho dos seus funcionários, ele prospera, né? Então, assim, o trabalho é fonte de toda riqueza. Não sei que a maior riqueza que ter Deus na vida e ter a nossa família, essa é a nossa maior riqueza. Vocês viram como que os ideólogos do capitalismo fizeram essas frases daquela época para isso condicionar na cabeça das pessoas sobre isso? Tipo assim, tempo é dinheiro, vamos embora, vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro, mais ou menos isso. Mas o tempo de qualidade com a família foi acabando. As famílias hoje não estão preocupadas com o tempo de qualidade. O tempo de qualidade passado com os filhos, isso é importantíssimo. Aí quando veio o coronavírus, né, que as crianças deixaram de vir na escola, né, muitos pais, eu vejo, até lá no meu condomínio, os comentários, surtando. Porque os filhos estão em casa. A questão é que não passam tempo de qualidade com os filhos. Por isso que há essa crise, né? Pelo fato de muitas crianças e filhos todos estarem em casa, né? Porque trabalha o pai, filho fica na escola, depois pega, vai para casa, é aquela correria. Tempo de qualidade? Assistir filme junto com seus filhos, jogar baralho com seus filhos, deitar na cama junto com o filho, ficar conversando abobrinha, ficar dando risada. Uma coisa que poderia estar acontecendo todos os dias e que agora é o horário ideal para ficar todos os dias, para até os pais terem um pouco mais de intimidade com seus próprios filhos, saberem quem são eles de verdade, o que eles sentem de verdade.
né? O que eles desejam. É um momento assim que é muito ideal para esse tipo de situação. Mas o que eu vejo é que tem pais e mães surtando, né? Gente, são seus filhos, nasceram do ventre de vocês. E infelizmente é por causa dessas frases de trabalho é que muitos pais perderam essa questão. Colocam na cabeça que o tempo de qualidade é o tempo trabalhando, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, né? É mais ou menos isso. Isso aí foi imposto pelo capitalismo na mente de todos nós, tá bom? Olha só, ao qualificar o trabalho como prática virtuosa, os ideólogos da sociedade burguesa industrial determinaram o ócio como vadiagem, como sinônimo de malandragem, apatia e preguiça, né? Então, assim, os ideólogos, né, da sociedade burguesa industrial começou lá atrás, então, tipo assim, se não trabalhava era um vadio. Hoje, mães que estão cuidando dos seus filhos pequenos, que não trabalham fora, né? Às vezes só o pai trabalha, a mãe está em casa, não está trabalhando. Naquela época ia ser considerado uma pessoa que está no ócio, mas não é, gente. Cuidar de casa e trabalhar de criança, nossa, é um trabalho isso. É um trabalhão. Um trabalho que não acaba nunca e que tem que ser constante. E tem que ser bem feito. Pensa nisso, né? Então, mas naquela época, eles colocaram essa ideologia que a pessoa que não trabalhava estava na vadiagem, à toa em casa. Então, assim, eu acredito que algumas pessoas, né, algumas pessoas adultas que já podiam estar trabalhando, estão em casa, encostado, né, em pai e mãe, ok? Sendo que não tem nada que impeça de trabalhar. Agora, se tem alguma coisa que impeça a pessoa de trabalhar, até os filhos pequenos, nessa época aqui que começou essa ideologia, né, nossa, era considerado uma pessoa que estava no ócio, tá? E olha só, aqui o texto também traz mais uma coisa, falando assim, refletindo sobre a categoria trabalho, tomando como referência o sentido atribuído pelos romanos, olha só que coisa interessante, o que significava trabalho lá em Roma? Significava torturar. E já entre os gregos, trabalho estava associado à miséria humana. Deve-se lembrar que os trabalhos só destinavam-se aos escravos lá na Grécia, né? Os cidadãos não tinham que trabalhar, eles tinham ocupação militar, ocupação política, tá? Que interessante, né? E ao longo da Idade Média, por outro lado, trabalho esteve relacionado ao sofrimento, à penitência e ao mesmo tempo à salvação, ou seja, aquele que trabalhava o fazia pela obediência a divindades e buscava a conversão do trabalho em conquista espiritual, né? Que coisa interessante isso aqui, né? O jeito que eles viam a palavra trabalho naquela época, né? Misturado com aquelas mitologia deles, né? Torturar os gregos, os cidadãos atenienses não tinham que trabalhar, só os escravos trabalhavam, né? Mas eles eram guerreiros, os atenienses, né? Eles tinham uma vida militar bem ativa, tá? E aqui falando assim que tudo isso foram transformado com o advento da modernidade. O trabalho então foi idealizado como símbolo de liberdade humana, como maneira de refletir o seu domínio sobre a natureza. Realmente, o homem tem esse domínio sobre a natureza para transformar, né? E assim ele vai criando o seu trabalho, certo? Mas o trabalho, ele é importante sim para nós seres humanos. O trabalho é uma coisa que ajuda muito a gente nessa questão financeira, que é a coisa que mais ajuda a gente. O trabalho põe a mente da gente também, né? Não deixa a mente vazia. Então o trabalho tem uma importância muito grande na nossa vida, mas ele não pode tomar o lugar mais importante, que é o lugar de Deus e o lugar da família. Jamais, certo? Vamos lá. Então, assim, hoje há uma glorificação muito grande com relação ao trabalho, né? Coisa, sim, importante, mas a gente precisa lembrar, como eu já falei para vocês, o trabalho é muito importante, ele precisa ser feito, ele precisa ser realizado, mas hoje em dia existe muita injustiça no trabalho, existe hoje em dia muitos abusos na questão de trabalho também, né? Não é tão fácil assim, né? De qualquer maneira, vamos encerrar aqui esse assunto do trabalho, tá? É importante para todos nós, um dia vocês também vão trabalhar, Deus queira que vão trabalhar num lugar que sejam bem respeitados, sejam bem pagos, né? É isso que todo trabalhador quer. Infelizmente nem sempre é assim, né? A gente sabe que tem muitos empregos aí que as pessoas sofrem bastante, tá bom? Então, vamos para a próxima videoaula. Até mais!